E aí, pessoas que fizeram teste anal de Covid, tudo bem com vocês? Pra quem não pegou a referência aí, me segue no Instagram e no Twitter pra acompanhar a treta que tá rolando com a Renata Barreto. E eu tava fuçando o YouTube pra ver vídeos pra fazer react e eu dei de cara com essa participação dela no Inteligência Limitada falando sobre a China. O programa fala sobre outras coisas, mas passa uns 10 minutos aí falando só sobre a China. Eu já imagino que vai vir, né? Lá vem besteira, né? Lá vem besteira. Mas vamos ver, né? Quais são as pérolas que ela fala. Caso muito estranho que é a China, né? Ela é socialista, ela é capitalista, o que que ela é, né? Não dá pra A entender China, direito. ela é uma mistura bizarra de capitalismo com socialismo. E para entender a China, você tem que ir lá para trás, na dinastia Qing ainda, que foi antes da Revolução Socialista, a Revolução do Mao Tse-tung. Fala Tse-tung aqui no Brasil, mas em chinês é mais ou menos isso, Tse-tung. Zedong. E até escreve Zedong, assim, né? Junto. Eu só fui descobrir isso mais velha depois que eu comecei a estudar sobre a China. Estudou tanto sobre a China que me fala uma besteira dessa já no começo da participação, né? Porque tem ali a dinastia Qing, tem o Império, mas tem uma revolução primeiro, que é a Revolução Xinhai, em 1911, que termina com a dinastia, termina com a era imperial da China e começa a República da China. Inclusive é isso que vira Taiwan depois, né? Que a Kuomintang foge para Taiwan e eles dizem que lá é a República da China. Depois dessa revolução, tem uma era de guerras internas aqui na China com vários warlords, tem a invasão japonesa, aliás, começa a guerra civil com a Kuomintang e o Partido Comunista, aí vem a invasão japonesa, a Kuomintang e o Partido Comunista se juntam contra o Império Japonês, acaba a Segunda Guerra Mundial e a invasão japonesa, eles voltam à Guerra Civil e aí sim o Partido Comunista e o Mao Zedong eles vencem a Guerra Civil e começa a República Popular da China. E a Revolução Socialista, a China era um país pouquíssimo industrializado, né, com uma tradição Camponesa, muito antiga, camponesa. Tinha aquela coisa bem medonha que era de amarrar os pés das meninas para ficar os pés pequenos. Sim. E aí, se você procurar no Google, são umas imagens bem perturbadoras, porque eles quebravam o dedão e a mulher ficava com aquele pezinho pequenininho, assim, uma coisa medonha. Eu gosto que começa falando de Revolução Socialista e vai para uma parada cultural da China, né? Como se isso fosse aplicado no país todo. Não, isso é de uma minoria étnica, né? Eles achavam que pés pequenos eram mais bonitos e eles faziam esse tipo de coisa, que é uma tortura, né? Porque quebra o pé mesmo, mas não era na China inteira. É isso que eu falo, os vídeos dela, do Ideias Radicais, eles flutuam nos argumentos e conectam as paradas que não tem nada a ver. E aí veio a Revolução com Mao Tse-tung em 1949. E aí eles fizeram algumas coisas ali de coletivização das fazendas que matou muita gente. Eu nem vou falar também do fato, né, do país tradicional, agrícola, porque era pouco industrializado porque era a escolha deles, né? Era a escolha da China. Não, a gente vai ser uma fazendona pro resto da vida, né? Existe um número fechado, cravado, mas as Lá estimativas vem. variam entre 40 e 70 milhões de pessoas. Então teve a Revolução do Mao, teve o Grande Passo Adiante, que foi essas políticas econômicas que ele pôs, que era a coletivização das fazendas, né, da produção rural, Por que que ele matou fez as isso? pessoas, porque ele era um entendimento marxista. É assim, né? A China era um país extremamente rico, extremamente avançado, tudo funcionava, saúde, educação, tudo assim, era o céu daquele filme brasileiro lá que eu sempre esqueço o nome. Era tudo muito lindo, tudo muito bonito, aí vem o Partido Comunista e mata 70 milhões de pessoas. Não, né, porra? A China vinha de um período de mais de 100 anos de colonização, invasões estrangeiras, literalmente era dividido o país, né? O norte lá, a parte da Rússia, a Alemanha pegou ali Qingdao, e aí o sul tinha a França, tinha a Inglaterra, Xangai era dividida no meio, os americanos invadiram Pequim, e os caras sugando a China por mais de 100 anos. Tanto que os chineses chamam de século das humilhações. Aí a China começa a revolução em 1911, começa a passar por um monte de guerra interna, e em 49 o Partido Comunista vence e ok, agora a gente vai organizar o país. Então tem toda essa inércia para vencer. Toda uma pobreza gigantesca para vencer. Não era, nossa, ali aqui tá tudo muito bonitinho, o Partido Comunista venceu e cagou com tudo. Não, tinha todo um problema gigantesco, uma população aí de 500, 600 milhões de habitantes, um país destruído,
por várias guerras, inclusive a invasão japonesa que durou mais de 10 anos, eu acho, ou por aí. Então, sabe, não, é ridículo que sempre que tem esse tipo de coisa é tudo culpa do comunismo. Todo o processo anterior, não, isso aí era, né, é coisa da vida, né? A guerra mundial é coisa da vida. E não, né? Esses números malucos de 40, 70 milhões é tirado da bunda. Inclusive, se vocês forem na Wikipédia, que eu não tenho nada contra a Wikipédia, é uma ótima fonte para começar a pesquisar as coisas. Uma das fontes desse número maluco tá lá, que é, eu esqueci o nome do cara, Jane Cotter, alguma coisa assim, que é o cara que fala que matou 80 milhões. Os números que eu já achei da China falam aí em cerca de 10 milhões, mas foi, de novo, um processo. Não é que o comunismo matou porque a gente quer matar pessoas de fome, né? Porra, não é esse o raciocínio. É porque houve um processo, e não foi só a coletivização que causou isso, foi todo um processo. Teve seca, teve inundação. Uma das maiores inundações do Yangtze, se eu não me engano, ou do Rio Amarelo, foi em 58, 56, 58. E, de novo, é um processo, mas eles pintam como se fosse assim, o Partido Comunista assume, agora nós vamos matar um monte de gente. E a China hoje tem 1,4 bilhão de pessoas, por quê, né? Não matou pouco? Da coletivização e que isso traria progresso, né? E depois veio a Revolução Cultural entre 1966 e 1976, em que ele pegou a Guarda Vermelha, que eram jovens da guarda, como se fosse uma guarda secreta, mas não tão secreta. Era tão secreta que os caras marchavam na rua. Esse era o nível de ser secreto, né? Os caras estavam em tudo quanto é lugar. E que eles iam na rua, ele tinha um livrinho vermelho com as situações do mal. Sempre há uma figura de poder muito forte, né? Um culto, uma personalidade muito forte e tal. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque geralmente leva para o mesmo lugar. E essa Guarda Vermelha começou a derrubar templos. Então, eles têm uma ideia, né, marxista. O marxismo-leninismo, ele acredita muito que a religião é o ópio do povo, então que a religião é uma coisa ruim, que eu sou agnóstica, por exemplo, mas eu acredito na liberdade, então acho que as pessoas têm que ter liberdade de exercer sua religião, de praticar sua religião. Mas não tem liberdade de ser comunista na cabeça dela, né? E não, né? Mais mentira, porque não foi por isso. Eles começaram a destruir templo e coisas históricas para apagar esse passado da China burguesa e da China que era... Assim, eles tinham uma outra visão, eles queriam criar uma China nova. Assim, eu não sei muito sobre Revolução Cultural, porque é muita coisa para estudar na China, então não consegui ler sobre isso ainda, mas essa era a ideia. Por exemplo, a história de acabar com animais de estimação, de não ter cachorro, é porque eles diziam que isso era uma coisa burguesa, que era uma ideia de estrangeiros e não uma coisa da China, que não era verdade, né? Também tem cachorros como animais de estimação aqui por muitos anos. E foi por isso que eles foram destruindo o templo, não é porque eles eram contra religiões. Tanto que na Constituição da China tem lá sobre as religiões, direito de acreditar, liberdade de acreditar em qualquer coisa. Sim, vamos botar qualquer coisa, porque culto, seita não pode, né? Como Falun Gong, Testemunho de Jeová, seita não pode. Mas religiões... Islã, cristianismo, judaísmo. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial... mas isso foi antes, né? A Xangai era um dos poucos locais no mundo que aceitavam judeus sem explicação nenhuma. Era só fugir para Xangai. E, sabe, não é por perseguição religiosa. Não tem nada a ver com isso. E eles começaram a destruir templos, a minoria católica que tinha lá era perseguida, eles invadiram o Tibete em 1950. Eu não sei se essa minoria católica foi perseguida, mas na Ásia, de modo geral, existe uma rejeição ao cristianismo porque a gente sabe que onde esses caras vão, eles trazem destruição. Porque a Igreja Católica, principalmente a Igreja Católica, caminha de mão dada com o capitalismo, né? Eles que foram um dos primeiros patrocinadores da escravidão do Atlântico. E a igreja ficou extremamente rica com a colonização na América. Então, os caras aqui na Ásia, desde o começo, eles se ligaram que isso não é uma boa ideia a gente deixar esses caras crescer aqui. E aí a gente vai ver isso no Vietnã, no Japão, aqui na China, na Coreia, que os caras tiveram resistência. E não é porque eles eram contra a religião, é porque eles eram contra as ideias que o cristianismo estava tentando implantar. E é uma coisa que pouca gente fala. O Dalai Lama até hoje está exilado na Índia. Pouca gente fala. É o nome do chefe de Estado. Tem um filme chamado 7 Anos no Tibete, que é um livro, que não foi o Brad Pitt que escreveu,
que explica a história daquele cara, do alpinista. Inclusive as partes negativas a respeito do Tibete, óbvio que não estão no filme, porque o filme é uma peça de propaganda. Tem literalmente um filme sobre isso, mas ninguém fala. Estado e da religião deles, budista, no Tibete. E eu não vou lembrar o nome dele porque a gente conhece ele como Dalai Lama. E ele foi exilado nessa época e ele tá bem velhinho, com quase 90 anos. É exilado na Índia ainda, num lugar onde hoje eles têm... as pessoas que acreditam nessa religião vão lá visitá-lo. E eles nunca mais puderam voltar para o seu lugar de origem porque eles acabaram e o Tibete hoje é dominado pela China. Tem muita coisa envolvida aí. Mas... Porque o Tibete era parte da China antes. Eu não vou falar aqui de determinação dos povos, né? De autodeterminação dos povos, se os tibetanos têm direito ou não de ser um país. Não, esse não é o meu ponto. Mas o Tibete era parte da China antes. E como eu já falei até num vídeo sobre Taiwan, eu não sei onde é que termina, onde é que para essa reivindicação de isso aqui era meu antes, porque o Tibete era Mongólia, né? Boa parte da China era Mongólia, e a Mongólia pode simplesmente dizer isso aqui era tudo nosso. Então, eu não sei. Mas o Tibete era parte da China, os caras foram lá e tomaram de volta. Quando a China toma o Tibete de volta, eles viviam num sistema semelhante ao feudalismo, que tinha servos que eram conectados à terra, e quando a terra era vendida, o servo era vendido junto, não tinha ascensão social, o servo era servo, o filho dele seria servo, o neto dele seria servo. E o cara que tentou mudar isso, em 1910, acho, mais ou menos por aí, teve um cara que era da aristocracia tibetana, e tentou mudar isso para um sistema mais democrático, para tentar tirar muita gente da pobreza. E os tibetanos não acreditam em pena de morte, mas eles acreditam em outro tipo de pena. Esse cara teve os olhos arrancados. No Potala Palace, lá onde morava o Dalai Lama, na parte de baixo tinha um quarto, uma sala, né, com parte de corpos, pele, móveis feitos com pele, porque eles acreditam que isso é ok. Os budistas, né, do Tibete, eles acreditam que esse tipo de punição é ok. O Dalai Lama dava de presente isso para signatários, né, para presidentes e diplomatas, etc. Então, essa parte do budismo ninguém fala nada, né? Por quê? Porque, não, coitados dos tibetanos que foram tomados pela China, né? Tadinhos. E daí? Mas aí a China entrou numa miséria, assim, absurda. E aí veio o Deng Xiaoping, que... Viu o que é que eu falei? A China entrou numa miséria absurda, porque era o paraíso, né? Aí a revolução, o Partido Comunista vence a Guerra Civil e entra numa miséria absurda. Não, né? Já era uma miséria absurda. Quando o Partido Comunista vence a revolução, a China era um dos países mais pobres do mundo. A expectativa de vida na China era de 35 anos. Quando o Mao Zedong morre, a China já crescia 6% ao ano. Hoje, por exemplo, a China vai crescer 5%. E a expectativa de vida é na casa aí de 67 ou 70 anos, é mais ou menos por aí. Quase dobra com o Mao Zedong. Que começou a entender que é tudo do Partido Comunista, né? Começou a entender que a China iria ser miserável se eles não abrissem um pouco a economia. E começou a fazer alguns acenos a países ocidentais. Então, Estados Unidos, alguma coisa da Europa... E assim começou a abrir e liberalizar um pouquinho. Então, abriu um pouquinho a economia. Liberalizar. Ele ainda fez várias atrocidades. Tem a política do filho único, que foi responsável por uma atrocidade, assim, uma crise humanitária sem precedentes. Mataram mulher pra... Caramba, mano. Muita gente, assim, muitos abortos, muita perseguição. As pessoas tinham filho e aí não registravam as crianças porque tinham medo do governo. E essas crianças sem registro não têm acesso à educação nem nada. Então, muitas coisas aconteceram. Teve o massacre. Vamos lá. Tudo que a gente vê eles falarem sobre comunismo é só o ponto negativo. Nunca vê eles falar, olha, aconteceu isso aqui, mas também trouxe isso aqui. A China hoje tem 1,4 bilhões de habitantes. Porque eles colocaram essa política de filho único. Imagina se não tivesse nenhuma restrição, quantos bilhões de pessoas teriam na China hoje. Isso traria um problema gigantesco de alimentação, de educação, de habitação, de toda a estrutura para poder dar uma condição de vida decente para essas pessoas. Se para 1,4 bilhão já não é fácil, imagina se tivessem 2 bilhões, 2 bilhões e pouco. Então, essa parte eles não falam, né? Ok, teve muito problema... Tinha criança que realmente não era registrada, vivia por debaixo da mesa escondida pro resto da vida, teve. Ou os pais pagavam uma multa para registrar a criança, que também era possível fazer. Ou tinha muito aborto, ou simplesmente abandonavam as meninas. Então tinha muito isso, né? Tanto que até hoje na China não pode fazer ultrassom do sexo da criança,
faz ultrassom, mas eles não divulgam o sexo, para não abortar a menina. Até porque a China hoje tem um déficit de mulheres justamente por conta dessa política, né? Mas em contrapartida, isso pode ter salvado a China de problemas gigantescos por não ter uma população tão grande. Então tem que entender, né, que não é só tudo negativo, porque presta atenção em tudo que ela fala, é tudo negativo, tudo negativo, tudo negativo. Os pontos positivos que ela fala é, mas é porque a economia ficou mais aberta, mais liberal. É sempre assim. O massacre da Praça Celestial, que foram pessoas protestando contra o governo ditatorial, a favor da democracia, e foram massacrados, pelo menos umas 10 mil pessoas morreram. Não. De novo, eles sempre usam os limites superiores de qualquer número que fale sobre países comunistas, esquerda, etc. É sempre assim. O número oficial da China, que eu já achei, que eu não faço ideia onde é que está esse link mais, é na casa de uns 300 e pouco. Não deveria ter morrido ninguém, mas morreu. Né? Tem ONGs aí que vão falar, se eu não me engano, a Human Rights Watcher fala na casa de entre 1.000 e 2.000. E aí tem os malucos, que é tipo esse cara que fala que morreu 80 milhões de fome, e que tem os malucos que falam que morreu 10 mil, porque no fim eles querem só demonizar a parada, né? Então tem... E aí gente como Renata Barreto sempre chuta os números mais altos, porque né, o negócio deles é vender desespero, medo e o inimigo. Então teve muitas coisas ainda, porque o controle ainda era muito mão de ferro. Ainda é até hoje, né? Pelo Partido Comunista. Mas ele entendeu que o molde 100% marxista não funcionaria. E aí ele começou... Até porque não era mais molde 100% marxista, era maoísmo, né? Era outra parada. Os caras se separaram até da União Soviética lá nos anos 50, 60, não lembro exatamente quando. Inclusive isso influenciou na pobreza da China, porque quando eles têm essa separação com a União Soviética, muito engenheiro russo que estava trabalhando aqui foi embora. Muito. E isso foi um problema grande para a China, que perdeu mão de obra qualificada. Então, tem até isso, né? Então, quando o Deng Xiaoping assume, já não é mais marxismo 100%, até porque foi só no começo, acredito eu. Até os chineses começaram a desenvolver as próprias ideias que se aplicassem à China, e depois maoísmo, etc. Né? Ele começou a abrir o mercado e a fazer aceno para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos, e começou a fazer essas grandes plantas de produção que hoje a gente vê que acabaram funcionando por esses países ocidentais, né? Mas é um país que você não pode... Vê que ela fala e não diz nada, né? Essas grandes plantas de produção que funcionaram para países... Hã? Fala e não diz nada. Pode confiar nos números, que é extremamente fechado, que tem o Big Brother, então quem leu... Não pode confiar nos números, como se não tivessem empresas e institutos, como o próprio Elias fala, todo vídeo, né? O Banco Mundial, que audita os números chineses, como se não pudesse ser auditado, né? Nossa, é sempre isso, né? A gente não pode confiar nos números. Por quê que não pode? Se tem auditoria dos números. E aí vem o George Orwell. O 1984. 84. Desculpa, 1984 vai lembrar do Big Brother, e é muito parecido. Todo mundo é vigiado lá, reconhecimento É bem bizarro esse livro é. que ele conseguiu. Eu vi você falando com uma... Acho que Com a Ana. É. E ela falou isso, né? Até falamos errado a data que ele foi escrito, que ele foi escrito em 48 e foi publicado em 84. Ele foi escrito em 48 com o nome de 84, meio como seria. Como se fosse o contrário. E ele acertou muita coisa. E é engraçado que o Orwell era socialista. Ah, é? Ele era socialista, mas ele entendia assim, esses perigos. Esses perigos. Tem até um filme muito legal, não sei se você já assistiu, que chama A Sombra de Stalin. Não. É sobre Holodomor, que foi a grande... Tem até um filme muito legal sobre o Holodomor. Ah, meu Deus do céu. Por que não me surpreende, né? Ela vai citar um livro? Não. Ela vai citar um artigo científico? Não. Ela vai citar um filme sobre o Holodomor. Fome da Ucrânia, e o pessoal da esquerda nega esse fato. Alguns, né? Não todos, mas uma boa parte nega esse fato. Alguns, boa parte. Eu não conheço uma pessoa com quem eu já falei assim, de esquerda que negue que aconteceu a fome na Ucrânia. Inclusive, sabe-se que houve, né? Isso é provado que houve uma fome. A diferença é essa fome foi provocada ou não. Até porque morreu mais gente de outras etnias do que ucranianos nessa fome. Então são duas conversas diferentes. A fome existiu, isso é um fato, todo mundo sabe. A outra foi provocado, foi de propósito ou não?
fato. E, de novo, não é uma questão de opinião. Eu acho que aconteceu. Tá documentado, tem fatos, histórias. Eu fui na Ucrânia, infelizmente, não posso mais ir agora, né? Por causa da guerra. Mas eu fui para lá, fui no museu de Holodomor. E é um filme de uma história verídica de um jornalista que foi pra Ucrânia, né? Na realidade, na União Soviética na época. E ele começou a ver o que estava acontecendo e escrever para um jornal sobre isso. E um jornalista chamado Walter Durant, que era do É meu parente, será? New York Times, se não me engano, ele era correspondente do New York Times na União Soviética e ele escrevia a favor do regime. Tinha muitas benesses ali, né? Stalin pagava muita coisa pra ele, vivia muito bem, com muito luxo. Tá certo ele. E esse cara ganhou o prêmio Pulitzer várias vezes por escritos que ele fazia lá na União Soviética. E ele encobria as coisas que estavam acontecendo, inclusive Holodomor. É sempre assim, né? Eles encobriam, né? E aí esse outro jornalista foi pra lá e Claro que escreveu, foi. e aí ficou aquela briga de tipo um contra o outro, né? Quem que tava certo. E esse outro jornalista acabou morto em condições misteriosas, com tiros nas costas, algum tempo depois, acho que no País de Gales, que era de onde ele era. E essa história ele conta nesse A Sombra de Stalin, e tem algumas cenas de ele conversando com o George Orwell. E ele estava ainda não, porque o livro foi escrito anos mais tarde, em 48. Tá. Holodomor foi 32, 33. Mas ele já escrevia, né? E tem textos do Orwell muito interessantes que falam... Se eu não me engano, o Orwell foi patrocinado pela CIA em algum momento. Eu não sei se tem a ver com 1984, tá? Mas tem alguma coisa assim. E é bom que ela fala muito da China. Quando teve aquela mudança de lei nos Estados Unidos para acabar com a lei federal do aborto, uma coisa assim, eu não me lembro exatamente qual que era. Apareceram vários casos, isso não é um só, né? Mas eu lembro de acho que era no Nebraska, um desses estados extremamente religiosos aí, dos Estados Unidos. A menina estava conversando com a mãe dela no Facebook Messenger, então é uma mensagem privada, e ela falando que fez um aborto e tal, porque ela engravidou e resolveu fazer um aborto. O Facebook entregou essas mensagens para a polícia. E ela foi presa, a menina de 16 anos. Então, a mensagem privada dela nas mãos de uma empresa privada, e isso foi para a polícia. Hoje, dia 3 de dezembro, saiu um relatório ali, alguém postou no Twitter, eu esqueci o nome da pessoa, nos Estados Unidos, que o FBI tinha reuniões semanais com o Facebook, Twitter, Instagram, que agora é Facebook, é tudo junto, né? Para decidir o que poderia ficar nas redes, o que seria censurado, o que eles deveriam informar para o governo. Quando começou a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia, a Casa Branca chamou vários influencers, gente grande de Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, para brifar eles do que eles deveriam falar sobre a guerra. Mas 1984 é só os outros, né? Os Estados Unidos faz literalmente isso desde 2001, mas aí é pela liberdade, né? O preço da liberdade, eterna vigilância, né? É um perigo, a gente tem que estar sempre vigilante, que é para, né, manter todo mundo aqui livre. Mas aí, se é na China, é um problema. Que falam, inclusive, sobre como a sociedade evoluiria no sentido de no futuro, né? Não de uma evolução, mas para uma sociedade tecnocrática, que é muito o que a gente vive hoje, que é o capitalismo de Estado, que é existir a iniciativa privada, que é o que tem existe iniciativa privada na China, mas fortemente regulada pelo Estado. Então, isso é os Estados Unidos. O Google não pode fazer negócio com a China porque o governo dos Estados Unidos falou: vocês não podem fazer. A Huawei está sofrendo sanções há anos nos Estados Unidos porque o governo falou que não pode. Agora eles meteram sanções nos chips, nas empresas de chips que trabalham com a China, porque isso é mais capitalismo de Estado. Nazismo é capitalismo de Estado. O que a China faz não é capitalismo de Estado, porque quem controla os meios de produção não são a burguesia. Tanto que a Huawei não tem dono, são os empregados. Não tem ação na bolsa, por exemplo. Então a China tem essa mistura bizarra de capitalismo com socialismo. O Partido Comunista que toma conta, ele invade as liberdades individuais, eles caíram fortemente em liberdade econômica na pandemia. Ah, é? Porque, estão encarcerando as pessoas, prendendo as pessoas em casa. E não é uma questão... A questão econômica... Quem criou esse gráfico de liberdade econômica? Quem?
se não for Europa e Estados Unidos, né? E aí tu vai ver, eles estão sempre no topo de liberdade econômica. Porque, claro, que eles que criaram a porra da escala, né? É óbvio. E aí quem eles não gostam vai estar sempre no fundo. É sempre assim. É sempre assim. O que ela falou também? Estão encarcerando as pessoas em casa. Que problema, né? Mantendo as pessoas em casa para sobreviver. Enquanto isso, no Brasil, Renata, tu que falou que preza muito pela vida, 700 mil mortos, incluindo a minha mãe. Cadê o apreço por essas pessoas? Não tem, né? Mais de 1 milhão nos Estados Unidos, mais de 2 milhões na Europa. Aí tranquilo, né? Essas pessoas, elas morreram porque iam morrer mesmo, né? A questão econômica, ela tem muito a ver com a questão humanitária, social, civil, né? Então você impede a pessoa de sair daquele lugar. Isso aconteceu na Alemanha, quando colocaram o Muro de Berlim. Eu vi o que eu falei? Eles flutuam nos argumentos, eles conectam umas paradas que não tem nada a ver o cu com as calças. Por exemplo, se fosse tão bom, por que você precisava ter um muro para as pessoas não poderem sair? Porque países socialistas, países de esquerda, são atacados o tempo todo. Por que a Coreia do Norte fez uma bomba atômica? É porque eles querem usar na cabeça de alguém, como os Estados Unidos fizeram? Não. É porque porque na década de 50, os Estados Unidos e a Coreia do Sul foram lá, invadiram o país e destruíram tudo, tudo, tudo. Os Estados Unidos literalmente pararam de bombardear a Coreia do Norte porque não tinha mais prédio de pé. Os caras falaram, a gente não tem mais o que bombardear. E aí a Coreia do Norte pensa, a gente tem que meter todo o nosso esforço em exército e desenvolver uma arma nuclear, que é a arma do diálogo. Tanto que quando eles desenvolvem a arma nuclear e míssil balístico intercontinental, os Estados Unidos, ok, vamos conversar, Coreia do Norte. O Trump vai lá, eles fazem reuniões, porque o jogo agora é outro, né? Isso não funciona sempre, né? Porque o Paquistão também tem arma nuclear e deram um golpe no Paquistão, mas essa é a ideia. Países de esquerda estão sempre sendo atacados de alguma forma. Vietnã, Laos, a China, né? Os Estados Unidos patrocina movimentos separatistas aqui desde os anos 60, incluindo Dalai Lama. A União Soviética, sabe? Cuba, Venezuela, que não é socialista, né? Uma esquerda, mas é outra parada. E todos os golpes que eles deram na América Latina, quando a América Latina tentou ir um pouco mais para a esquerda, por que os caras construíram um muro em Berlim? E é uma história interessante que eu também conto no curso e falo para os meus seguidores. Jesus, imagina esse curso. Você já ouviu dizer que o Muro de Berlim chamava Muro de Proteção Antifascista? Por que será, né? Por que será? O Muro de Berlim, os soviéticos... Os soviéticos, eles chamavam... Eles chamaram de Muro de Proteção Antifascista. Eles construíram um muro anticapitalista. Antifascista, por que será? Porque do lado de lá só tinha fascista. Vocês acham que os Estados Unidos salvou um monte de nazista por quê? Por que boa parte dos generais que começaram a OTAN eram do exército, da marinha e da aeronáutica nazista? Por quê? Por que será? Por que será que eles tiveram que construir um muro? Para que as pessoas de dentro da Alemanha Oriental não fugissem. E eles chamavam de Muro de Proteção Antifascista, para os fascistas não entrarem. Mas, na realidade, quem eram os fascistas aí? Exato. Os fascistas eram literalmente os Estados Unidos, Império Britânico, os nazistas que continuaram vivos. E várias pessoas morreram tentando atravessar. E o que aconteceu era o seguinte, quando acabou... Vocês têm ideia? Teve lá o julgamento de Nuremberg, que tem filmes de Hollywood sobre isso. Só aconteceu porque o Stalin pressionou. Só por isso. Tanto que aqui na Ásia, os Estados Unidos, eles prenderam muita gente, mas no fim eles deixaram um monte de gente embora. Inclusive o avô do Shinzo Abe, que fez o diabo aqui na China, que matou milhares de pessoas. Sabe? Assim, esse é o nível. Esses são os fascistas. Acabou a União Soviética... Aí eles dividiram a Alemanha, os aliados, né? Então, a União Soviética... Não. Eles dividiram a Alemanha quando acaba a Segunda Guerra Mundial. Não tinha musical sobre isso, não tinha filme. Uma parte... Pior que filme tem, ela só não deve ter assistido. França... eu fui lá depois, Estados caiu Unidos. O muro, é muito absurdo, né? Eu tenho até um pedacinho do muro. E essa é uma coisa legal para colocar aqui, se desse para... Tem um pedacinho do muro. Deve ter sido feito na China. Comprar um pedacinho. E aí, quando eles fizeram essa divisão, tinha a área capitalista de Berlim, que era dominada pela Europa, né, e Estados Unidos, e o resto da União Soviética. E aí tinha uma migração muito grande da oriental para a ocidental, que era mais rica. Claro. E também estava experimentando um aumento muito grande da tecnologia no pós-guerra.
E aí eles começaram a perceber isso e acontecia também. O pessoal tinha a moradia subsidiada pelo governo na Alemanha Oriental, mas trabalhava na Alemanha Ocidental, que tinha 2 marcos, né? Marco alemão, um era mais valioso do que o outro. E aí o governo... Porque as pessoas estavam, como é hoje, né? Tu mora num lugar da cidade e trabalha em outro, só que meteram um muro, dividiram a cidade no começo, mas a pessoa continuava trabalhando lá, o emprego dela era lá. Sabe, não é como se a pessoa escolheu, não, eu vou trabalhar do lado ocidental e eu vou morar na oriental. Não, porque já era assim antes, só dividiram a cidade e a vida do cara continuou. E o governo comunista lá começou a ficar muito puto e da noite pro dia eles colocaram arame farpado em tudo. E aí... Tá vendo como é raso? Como é raso? Como essas pessoas são extremamente rasas e porque ela tomou uma surra do Elias, o governo ficou puto e meteu arame farpado. Porque é assim que funciona o governo, né? Aí começaram a construção então, do muro. No momento, ele podia transitar e depois que foi Podia, cortado. E foram umas 3 milhões de pessoas pro outro lado morar. E aí a partir de então, algumas pessoas morreram tentando atravessar pro outro lado, com um tiro na cabeça, coisa e tal. Sempre assim. E aí só em 91, quando acabou a União Soviética, que o muro acabou. Que o muro foi derrubado. O muro não foi derrubado de velho, né? Ele caiu porque realmente houve uma comoção popular para aquilo acontecer. Então, são coisas que estão na história e que não tem como você negar. Então, Sabe onde é que tem um muro hoje, Barreto? Sabe onde é que tem um muro? Na Palestina. Israel construiu um muro gigante no terreno dos outros. Já falou desse muro, por acaso? Duvido muito, né? Tá lá, apartheid rolando na Palestina. E aí? Você vai falar alguma coisa sobre isso? Não, duvido muito, né? Precisa que te mande um filme sobre isso? Hoje em dia, os antifascistas, que têm um comportamento muito violento, muito agressivo, etc., na realidade, eles parecem para mim como esse muro. É um muro de proteção antifascista, mas que na realidade eles próprios se comportam Por que será, né? daquela forma. Não tem como você negar isso. Então, quando eu vejo carimbos antifascismo e tal, me dá um medo, assim, de... Por que será, cara? Uma cartiça também que teve nos Estados Unidos, o pessoal caçando comunista. Não. Por que te dá medo do antifascismo? Por que será? Porque talvez tu seja bolsonarista? Talvez? Só por isso? Porque vocês dois aí, né, a outra olavista, vocês estão justamente do lado que é o que os antifascistas querem derrubar? Talvez só por isso? E dedurando os outros e... O que a gente vê hoje é isso, né? Que os Estados Unidos faz. Apontando o dedo para algumas pessoas, falando... É engraçado que o cara quer usar um exemplo para atacar o comunismo, ele usa literalmente os Estados Unidos, o macartismo. Esse cara, ele não merece trabalhar, ele não merece ter sustento, porque Estados ele é Unidos. fascista. Estados Unidos. Na verdade, isso é uma... Porque o fascismo vai para a linha de eliminar pessoas. Então, não, essas pessoas não deveriam, né? As pessoas têm que passar por um processo de educação, reeducação, desradicalização para entender que fascismo é errado. Essa é a diferença. Já eles querem matar os comunistas. Como eles fizeram. Fizeram aqui, fizeram na Coreia do Sul, fizeram na Indonésia, fizeram pela Europa, fizeram pelo mundo inteiro. Essa é a diferença. Comunista não quer matar fascista. Comunista quer ensinar pro fascista que, olha, isso é uma parada errada. A gente tem que reeducar essas pessoas. Já os fascistas não, eles querem matar todo mundo que não concorda com eles. Isso é uma técnica muito antiga de desqualificação do adversário. Que é você colocar ele numa condição de não humano, né? Então, se ele é fascista... Aí eu posso fazer tudo com ele. Vale tudo. Tudo bem se ele é mulher, se ele é... Sabe, quem fez isso, Renata? Tu fez isso, Renata Barreto. Tu fez isso. Porque eu fui lá argumentar contigo no Twitter sobre a política de Covid-0 da China, tu me chamou de psicopata e me mandou tomar no cu. E simplesmente postou lá pra tua horda de fascistinha no Instagram pra eles virem me atacar. Foi literalmente o que tu fez. Tu acusa os outros quando tu usa essas táticas. Se ele é preto, não interessa. Ele é fascista. Fascista. Ou ele é nazista, ou ele é sei lá o quê. Ou é psicopata e vai tomar no cu. É literalmente o que tu fez. Porque tu é muito rasa, extremamente ignorante e não tem capacidade de argumentar. Hoje em dia, todo mundo que eu não gosto é nazista, fascista e tal. É fácil, né? Porque aí você não precisa discutir os argumentos daquela pessoa. Você não precisa ganhar a discussão. É literalmente o que tu fez. Muito obrigado por fechar esse vídeo com chave de ouro, porque é literalmente o que tu fez, Renato. Tu tá literalmente descrevendo o tipo de pessoa que tu é.